Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Hoje eu quero aprofundar com vocês um assunto que eu comecei num vídeo lá atrás, que foi sobre o fenômeno UFO. Eu associei a questão UFO, principalmente essa questão UFO moderna, tá, ao planeta Netuno, que tem a ver com as coisas que ficam sempre encobertas, com as coisas que são misteriosas, coisas ocultas, sempre tudo aquilo na vida da gente, tanto individual quanto coletivo, que tem aquela névoa sobre e uma incerteza. Normalmente nós temos aí o planeta Netuno regendo. E essa questão UFO, ela cai nesse aspecto, né? Esse aspecto mais relacionado aos mistérios. E onde você tem os mistérios, começam a abrir meandros de interpretações pessoais. E aí você abre desde a ufologia mais científica até uma ufologia mais místico-esotérica que se apresenta aí nos diversos canais que nós encontramos sobre esse assunto, tá? Agora, o que tem a ver essa questão ufológica? Qual seria a relação dessa questão ufológica com esse período de transição planetária que nós temos aqui, tá? Existem também diversas teorias aí que se colocam, mas eu gostaria de seguir um caminho, uma linha de pensamento, usando um pouco a própria ciência em si e um argumento que para mim é uma pedra angular nesse processo todo de entendimento do fenômeno UFO para as questões da modernidade, tá? Que é uma frase, né, uma ideia que o Carl Sagan, astrônomo eminente, criador da série Cosmos, né, ele coloca a seguinte questão, né, se você se encontrasse, tivesse contato, né, com uma civilização extraterrestre e tivesse apenas a possibilidade de fazer uma única pergunta para ela, que pergunta vocês fariam, tá? Os crentes iriam perguntar se eles acreditam em Deus, mas essa resposta ia trazer pouca praticidade para a nossa vida, porque se eles não acreditarem em Deus, praticamente isso não vai mudar a crença das pessoas que acreditam e vão ser hostilizados por conta disso. Se eles acreditam em Deus, muito provavelmente eles acabariam validando os sistemas de crença religiosa de dominação e castração que nós temos aqui no planeta. Então seria uma pergunta que provavelmente eles pensariam muito sobre como que eles responderiam isso, porque eles poderiam causar um impacto muito grande quando eles revelassem a natureza de Deus que eles entendem. Carl Sagan ele tem uma outra pergunta. A pergunta que ele faria é o seguinte: como é que vocês conseguiram? Como vocês conseguiram passar por essa adolescência tecnológica sem acabar com as suas florestas, destruir os seus ecossistemas, sem se envolver em guerras genocidas com armamentos potentes que a tecnologia coloca na mão das pessoas, das nações, né? Qual foi o segredo? Qual foi o segredo para que vocês sobrevivessem a vocês mesmos, sobrevivessem à ganância, sobrevivessem ao lucro, sobrevivessem aos verdadeiros ismos, aos seus sistemas políticos e econômicos ao longo do tempo, para que vocês pudessem desenvolver uma tecnologia capaz de fazer com que se tornassem aventureiros no universo, de sair por aí em busca de contato com outras civilizações. Aí vem sempre aquele argumento, né, que as pessoas utilizam, que é sempre quem está do lado mais do sistema, né? Querendo defender o sistema. Imagine, né? É a mesma coisa que aconteceu com os portugueses. Né? Os portugueses e espanhóis chegaram aqui, eles tinham tecnologia maior do que os indígenas. Né? Eles tinham a tecnologia mais moderna de navegação, eles tinham armas poderosas, sofisticadas, contra os indígenas que tinham suas lanças e flechas. E aí, evidentemente, que o massacre foi posto ali. Essa é uma visão muito particular da nossa própria existência humana, das nossas próprias ganâncias, né? E eu fico pensando, será que essas civilizações elas teriam essa capacidade? Bom, primeira coisa, os nossos navegadores vieram em busca de matéria-prima. Era esse o objetivo principal das grandes navegações, tá?
não faz sentido uma civilização sair lá dos cafundé do universo para vir uma confusão num planeta aqui para poder pegar suas matérias-primas, sendo que essas matérias-primas elas estão abundantemente distribuídas aí, né, minérios em asteroides e alguns planetas totalmente só que contém água líquida, enfim, essa questão toda se torna um tanto quanto estranha, né? Como que por que uma civilização vai atacar outra para retirar dela recursos naturais se esses recursos eles existem em abundância em todo o universo? Então não faz um sentido. Dizer que eles são assim porque eles são malignos, que nem, por exemplo, lá os alienígenas do Independence Day, que eles têm o prazer de chegar e aniquilar as civilizações dos planetas, também é meio estranho, porque como que uma civilização que tem esse tipo de comportamento tão horroroso poderia estar de posse de uma tecnologia tão cara e tão difícil sem terem se destruído umas às outras, né? Se eles são assim, se eles têm essa característica. Então, o que nos leva a crer é que para que uma civilização seja uma exploradora do espaço é porque ela passou por um gargalo. Ela passou por um momento de transição em que ela teve uma tomada e uma ampliação de consciência num nível tal capaz de ela poder gerenciar o seu mundo, o seu planeta e gerar um nível de prosperidade coletivo, né, para todo mundo, sem excluir ninguém, sem excluir etnias, sem excluir classes sociais, tá? Houve um rearranjo, uma redistribuição e talvez a falência de sistemas antigos e a adoção de um sistema único, universalista, tá? Para aquele sistema, para que criasse uma espécie de situação homogênea dentro de uma diversidade, sem que isso fosse imposto por uma ditadura ou por uma força, mas simplesmente colocado pelo nível de consciência das pessoas que se elevou, e aí todos entraram numa espécie de acordo social de que as coisas seriam de agora em diante assim, né? Sem que ninguém tivesse um tipo de subversão a esse pensamento. Então seria esse o sistema advindo de uma tomada de consciência, não de uma revolução política, não de uma revolução econômica e nem de uma revolução tecnológica, mas de uma revolução da consciência. Um processo de ampliação da consciência que nos jogaria num patamar capaz de termos acesso a uma tecnologia muito mais potente de viagem no espaço e podermos fazer assim parte de uma comunidade galáctica que também trabalha nesses mesmos moldes, tá? Então assim, esse é o ponto principal que o Carl Sagan, na sua obra, defende sobre a questão do contato alienígena. Olhando para o nosso mundo hoje, vendo as convulsões que nós estamos vivendo, olhando para esse 2020 que se aproxima aí, né, fazendo um retrocesso olhando para o 2012, né, são marcas que nós temos aí ao longo dessa linha do tempo. 2012, o sistema solar se alinha com o centro da galáxia e a parte que nós estávamos da galáxia, que estava na zona obscura, ela vem para a zona luminosa da galáxia. Então tem o amanhecer galáctico, né? Então a luz está entrando, está fazendo uma mexida em todo de 2012 para cá. Não existe setor da sociedade que não esteja em polvorosa, porque a luz está entrando, está mexendo com tudo e está tudo vindo à tona. Para quê? Para ser curado, para ser resolvido, né? 2020, né, justamente 8 anos depois, nós temos aí um gargalo de salto de consciência. Para uns será salto de consciência, para outros um momento de cair na realidade e para outros talvez um momento de abandonar esta realidade, porque aqui as coisas vão começar a vibrar numa frequência mais alta e a pessoa ainda não atingiu esse nível de frequência, portanto ela não vai poder ficar aqui, ela vai ter que desencarnar e ir para outros planetas onde ainda existe o tipo de experiência que ela ainda necessita para a sua evolução. Esse é mais ou menos o processo. Vai acontecer tudo de uma vez? Vai acontecer tudo num grande momento espetacular? Não. Como a gente já tem visto, essas coisas vão acontecendo paulatinamente. Porém, situações pontuais e dramáticas vão acontecer. E aí vocês vão se lembrar disso que eu estou falando aqui, tá? Porque é um momento em que vão pipocar situações que estão há muitos séculos guardadas e necessitando de cura.
Essas situações elas vão, é como se fossem abscessos, né, que não tem mais como manter aquele pus ali preso e agora precisa romper e liberar tudo isso. Então o processo em si que está acontecendo, todas as coisas ruins que nós estamos vendo, na verdade elas não é que elas sejam negativas, elas são as certas. Elas estão acontecendo porque deve ser assim. Por mais difícil que seja, por mais ruim que seja, deve ser assim, porque é por essas dores que nós teremos o parto de uma nova era. Tá? Então assim, as pessoas perguntam, mas Carlos, é só notícia negativa, essa coisa negativa? É o modo como a gente vê. Né? A gente está fazendo um tratamento muito intensivo, muito doloroso. São várias feridas que estão doendo ao mesmo tempo, então está difícil o processo. Né? Mas está sendo feita uma cura. As energias de luz estão entrando, as energias de cura estão entrando. Cada vez mais ferramentas estão sendo distribuídas para a humanidade de cura. Veja aí essa grande onda das constelações familiares, como que chegou e se implantou aqui no planeta Terra de uma forma muito forte. E outras ferramentas virão no momento certo, adaptadas, adequadas às crises que virão também lá no futuro. Tá? Então, quem trabalha, está vendo que os ambientes de trabalho estão muito mexidos, não é mais o que era 10 anos atrás. Né? Principalmente a gente que é educador, que trabalha nas escolas, nós estamos nos deparando com desafios diferentes do que eram nos apresentados há 10 anos atrás. Tá? Então, assim, a quantidade de alunos com autismo, a quantidade de alunos com diversos transtornos emocionais, que eram bem diferentes. Lá atrás nós tínhamos o fenômeno da indisciplina. Né? Muita gente trabalhava nesse aspecto da indisciplina, do aluno rebelde com relação à estrutura do sistema. Hoje não, hoje nós temos um aluno que está embotado, que ele está assim, tentando fechar suas antenas para não se intoxicar com o sistema extremamente venenoso que é e que são as escolas hoje. Eu costumo dizer que Deus criou a educação e o demônio criou a escola. Então, tudo isso, gente, quando a gente analisa essa situação, a gente pensa no patamar de civilizações extraterrestres, como que seria esse contato? Se eles fizessem contato com a gente hoje, eles iam não só mostrar a si próprios, mas principalmente, e o impacto maior disso tudo, seria o seu modo de vida. Como é que eles têm o seu modo de vida construído? Imaginem vocês uma civilização chegando hoje e mostrando para a gente que existe forma de você gerar energia sem ficar explodindo coisas, sem ficar explodindo carvão, explodindo petróleo. Imagine que existe forma de você ter dentro da sua casa um sistema de geração de energia praticamente perpétuo e gratuito. O que aconteceria com as elites que fazem parte aí do grupo do petróleo, do carvão? Pensa bem, né? Então existe uma questão muito séria aí. Imagine quando eles apresentarem os seus sistemas educacionais, que provavelmente não tem nada a ver com esse sistema de castração, de dominação, de cerceamento, que é o sistema escolar, né? Seria um choque bastante violento. Isso sem falar na questão espiritual religiosa dessas civilizações, que não teriam nada a ver com nenhum tipo de religião estruturada, nenhuma instituição religiosa que está aqui. Iria colocar em xeque uma série de questões. Estamos preparados? Não, gente. Quando surgem pessoas, por exemplo, trazendo algum tipo de mensagem diferente um pouco, essa pessoa é apedrejada, né? Por quê? Porque existe a tendência de não... a gente tem essa tendência, né, o ser humano, de não olhar para a mensagem, olhar para o mensageiro, julgar o mensageiro. Né? Então veja o caso da Greta, por exemplo. Eu soltei um vídeo aí, as pessoas já começaram automaticamente a repetir aquilo que elas já estão robotizadas a fazer, né? Ah, existe algo por trás, né? Ah, não sei o que, não sei o que. Eu estou falando do que a Greta está fazendo enquanto atitude em relação ao meio ambiente. Eu não quero saber da vida dela, eu não quero saber, não me interessa o mensageiro, me interessa a mensagem, tá? Tudo sempre tem algo por trás, gente. Bom e ruim. Não existe santo na face da Terra. Greta não é santa, Gandhi não foi, tá? Então, assim, sempre existem interesses, muitas vezes, conflitantes por trás de qualquer processo, mas você tem que olhar a mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que a Greta traz? Qual é a mensagem que Gandhi trouxe? Qual é a mensagem que os grandes líderes trouxeram?
Até mesmo Jesus Cristo, o próprio, também tinha por trás uma organização, todo mundo sabe que eram os essênios, que eram fundamentalistas religiosos, fanáticos inclusive, né? E Jesus saiu dali. Então, assim, essa questão, você tem que começar a sair dessa necessidade de enquadrar as pessoas, né? Ah, mas a pessoa ela tem amizade com fulano. Ah, mas o cara lá fez um discurso tão bonito, mas ele tem 2 mulheres. Ah, mas não sei o quê. Ou seja, essa coisa de ficar desqualificando o mensageiro. E se nós tivermos a vinda de alguém aqui da galáxia, com certeza, a primeira coisa que vão fazer é desqualificá-los. Imagine esses seres aí, eles não são veganos, eles comem carne, então eles já não são tão evoluídos assim. Imagine, eles são polígamos, né? São seres polígamos. Mas eles são bissexuais, eles têm 2 sexos, que isso daí é contra... Ou seja, as pessoas tendem sempre a procurar um pelo em ovo para poder justificar suas crenças. A gente sempre volta para as nossas crenças, até porque, sistemicamente, né, olhando do ponto de vista das constelações, se explica o quê? Que a gente é fiel ao nosso sistema de crença da nossa família. Né? Se na nossa família, por exemplo, a gente acredita que o militarismo é uma boa coisa, isso foi escutado do pai, do avô, a gente vai acreditar e vai defender isso, né? Então, assim, e não adianta você brigar com a pessoa, você simplesmente ignora e vai viver a tua vida, né? A gente faz isso, a gente simplesmente ignora aquelas crenças que não tem a ver com a gente. Eu não vou ficar tentando brigar com a pessoa para fazer ela mudar a crença dela, porque ela não vai mudar, né? E a mesma coisa pensam esses alienígenas. Eu tenho certeza que eles olham para o nosso universo de crenças, pelas coisas infantis ainda com as quais a gente fica preso, né? A gente ainda sai com um bonequinho inflável na rua aí, batendo palma para mitos, né? Então, assim, eles olham para isso e falam, não dá, eles ainda são muito infantis, são muito crianças para que a gente possa colocar o mínimo dos preceitos com os quais a gente vive. A gente tem que só aguardar, ficar acompanhando como irmãos maiores, acompanhando de longe, talvez, não sei, fazendo uma intervenção meio discreta para evitar que a gente faça algum tipo de bobagem muito séria, tá? Esperar o momento que a gente floresça, que a gente cresça, que a gente tenha condições de que eles possam vir e a gente poder se sentar à mesa e conversar minimamente e entender um pouco como que é o modo de vida deles, sem julgar pelas nossas crenças. Porque da forma como a gente ainda está preso nos nossos ismos, o que a gente vai fazer a hora que eles descerem aqui é tentar enquadrar eles tanto aqui quanto ali, tentar julgar e não vamos ouvir a mensagem. Esse que é o grande problema da humanidade. A gente não escuta a mensagem, a gente tenta julgar o mensageiro. Pense sobre isso, reflita sobre isso, pessoal, tá? É algo que mexe muito com as crenças da gente, mas a gente tem que começar a se abrir para isso e parar de reagir. A gente reage, a gente vê uma situação e já vem colocar nossa crença, a gente já vem falar alguma coisa que tem a ver com a nossa crença pessoal. Mas eu acho isso, mas olha, eu ouvi. Pessoal, a gente tem que começar a analisar as coisas com um pouco mais de profundidade e ler aqui, como eu falei no outro vídeo. É aqui que vai te ajudar a dar a resposta. Te faz ressonância? Então, muito provavelmente tem a ver com a verdade, tá? Te cria animosidades, te cria a sensação de querer defender ou atacar, tem a ver com a tua crença. Percebe? Se você lê uma coisa e já se irrita, né? Ou se você já quer sair em defesa, ou já quer sair em ataque, é porque mexeu com a tua crença, não com a verdade. Mas ressonou e harmonizou, tocou na verdade. É isso aí, pessoal. É o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu recado, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.